Mais um vídeo da nossa série de perguntas e respostas, tudo sobre triatlon aqui no nosso canal. No vídeo desse mês a gente vai conversar sobre treinamento indoor, aproveitando aí que a gente está passando uma fase em que muitos atletas estão com limitações de treinar na rua, estão com academia ou piscinas fechadas. Então eu abri a perguntas e respostas desse mês para que você aí fizesse a sua pergunta, tirasse a sua dúvida sobre as suas dificuldades em realizar o treinamento indoor. Então vamos lá, são 6 perguntas. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo no ar todas as quartas-feiras pelo horário da manhã. E não deixe também de assinar o nosso canal para aprender tudo sobre triatlon ou natação, ciclismo, corrida. E uma vez por mês eu abro o canal aqui para os assinantes, para que os nossos seguidores façam perguntas sobre determinados temas. E pela questão aí do pessoal agora ter que estar limitando a quantidade de treinos que eles fazem na rua, então a maioria das piscinas, academias estão fechadas, então eu resolvi aí abrir o espaço para essa situação. Então vamos lá, são 6 perguntas. A primeira é do Johnny P. E ele falou: minha prova foi cancelada e perdi a motivação. Como manter os focos nos treinos? Isso acontece bastante quando o atleta não tem um objetivo em mente, ele não tem ali aquela pressãozinha, uma pressão saudável que te faz acordar todo dia, que te dá motivação, que te dá estrutura. É muito fácil você perder um pouco a rotina, principalmente agora que muita gente fica em casa o dia inteiro. Então você acorda ali, já não tem tanto horário, já não tem seu chefe te esperando no escritório. Então é mais fácil ficar enrolando, aí depois na hora que você vê tá tarde demais para treinar, ou então você chega no final do dia, a motivação está mais baixa. Então o que eu sugiro, o que eu tenho feito com alguns atletas que eu trabalho, é mudar um pouco o objetivo da temporada, inclusive. Então, no caso do triatlon, a gente trabalha muito sobre o limiar anaeróbico. Então, o pessoal do ciclismo, aí, então é um termo que tem vindo muito popular aí, o FTP, né? Então, o que acontece? Quando você fica trabalhando ali, buscando só uma performance em cima do FTP, que é o esforço de contrarrelógio, é um esforço que você consegue sustentar ali por mais ou menos 1 hora, até 1 hora, mas é um treino muito desgastante mentalmente para esse tipo de situação. Então o que eu sugiro? Buscar um objetivo, colocar um objetivo, escreva aí, pense o número, pense algum objetivo que seja aí um pouco palpável, mas que seja diferente do que você esteja fazendo, do que você estava fazendo antes da sua prova ser cancelada. E que também seja mais fácil mentalmente para a situação que a gente está passando agora, que é uma situação um pouco estressante aí. Fica essa questão de ansiedade, será que minha prova vai ser, ou talvez outras provas vão ser canceladas, será que a academia vai abrir? Então o que eu sugeri inclusive para um atleta nesses dias passados? Ele estava em uma situação semelhante, ele estava treinando para uma prova no mês de setembro, a prova foi cancelada e ele falou: eu perdi a motivação. Então qual que foi meu objetivo? Olha, vamos tentar melhorar a sua potência no ciclismo para um teste de 5 minutos, que mais ou menos mede ali o VO2 máximo. O pessoal que segue aí esses testes tem aquele 4 testes dos 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos e o 20 minutos, que é o famoso FTP. Então 5 minutos ainda vai te trazer benefícios ali para o esporte do triatlon, principalmente para os atletas de provas curtas. Porém, os treinos para esse teste, nesse caso desse atleta que eu estou dando um exemplo aqui, vai ser bem diferente do que ele já estava fazendo. Então vai dar uma cara nova na programação dele, então vai dar um reset. A gente estabeleceu algumas metas para esse teste, eu mandei ele fazer o teste, estabelecemos um target, então ele está com motivação nova, um treino com cara diferente e uma coisa que ele consegue fazer indoor dentro da casa dele, utilizando o rolo de treinamento dele, que inclusive eu já fiz um vídeo, eu vou deixar o link desse vídeo sobre as opções de treinar ciclismo indoor aqui em cima, ao lado esquerdo. A pergunta número 2 foi do Gabriel Liro. Quais seriam as variações possíveis de treino para quem tem esteira e rolo em casa? Gabriel, eu até tive que anotar aqui algumas combinações. Aí é uma questão de você trabalhar com o seu treinador ou você talvez estruturar um pouquinho melhor
o programa que você já estava seguindo, você tem algumas opções. Uma delas é você tentar seguir mais ou menos o que você já estava fazendo para manter ali o foco. Então, para não mudar demais a sua rotina. Então, talvez pegar o seu programa atual, se você não precisar daquela mudança de motivação que eu expliquei na primeira pergunta, se você estiver confortável em manter um pouco a sua rotina, tenta simplesmente trocar os treinos de natação pela natação funcional, pela natação de borrachinha, que eu inclusive fiz um vídeo de como incorporar a natação semana passada, vou deixar um link aqui no meu canto superior esquerdo mais uma vez, e faça o treino aí de corrida e de ciclismo de uma maneira normal. Então você vai ter a sua rotina normal, só a questão da natação que você vai precisar adaptar um pouco. Porém, se você quiser aí fazer uma coisa diferente, aproveitar as ferramentas que você tem algumas opções. Combinar um pouco a pergunta anterior aqui, criar alguns treinos novos, talvez fazer um duatlon. O duatlon seria a corrida, depois o ciclismo e depois a corrida novamente. Aí você pode fazer várias combinações de intensidade aí. Às vezes correr o primeiro treino mais fácil, um pedal progressivo, uma segunda corrida mais forte. Você, inclusive, se você for um atleta de muita experiência, você pode até arriscar um treino duplo, talvez fazer 2 pedais curtinhos ou 2 corridas curtinhas, só para ver como que isso funciona, só para ter essa experiência. Claro que se você for um atleta iniciante, somente de treinar todo dia, já vai ser uma carga muito maior para você. E claro que os combinados específicos do triatlon, os de ciclismo seguidos de corrida, seria também sempre uma boa opção. Então, algumas ideias aí, e também fazer 2 treinos, um de ciclismo, um de corrida, talvez o treino de manhã só um aquecimento, um treino bem leve, o treino da noite um treino mais forte, ou vice-versa, ou se você acorda, faz um treino forte pela manhã, à noite faz apenas uma soltada, seja na esteira ou então seja no ciclismo. Então é uma questão aí do seu objetivo, do que você estava fazendo, da questão da sua motivação, se você precisa ou não criar uma cara nova para o seu programa durante essa quarentena aí. Então vai depender um pouquinho da sua personalidade, dos seus objetivos e do seu nível técnico também. Próxima pergunta do Frederico Santos. Qual a frequência quanto ao treino funcional para natação e bike no rolo, bike indoor? Posso fazer os 2 estímulos no mesmo dia? Pode sim, principalmente porque o treinamento funcional da natação, por você estar trabalhando musculaturas menores, ser uma coisa mais ou menos nova para você, você vai fadigar muito rápido, você não vai conseguir ficar treinando muito tempo. Então você faz ali, chega na fadiga, para, então você pode fazer seu treino de rolo, seja ali logo imediatamente depois, ou então em outro período. No outro dia, faz o treinamento funcional de natação novamente, e talvez aí no terceiro dia descanse, até porque você não está acostumado, para evitar qualquer possível lesão de ombro, alguma coisa que pode ser que por você estar fazendo sozinho, você esteja executando algum movimento errado, ou então fazendo uma carga que talvez seja demais. Então é sempre ideal, e pelo menos fazer um descanso de vez em quando. Então talvez 2 dias com funcional de natação com 2 rolos mais curtos, e no terceiro dia você pode fazer um treino de ciclismo talvez um pouco maior no rolo e pula aí o funcional. Eu sugeri alguma coisa nesse tipo. A próxima pergunta da Adriana Bandeira. É perigoso treinar visando melhora de performance? Quais as implicações imunológicas que esse tipo de treino causa ao corpo do atleta? Adriana, eu vou deixar aqui no link do vídeo 2 artigos científicos sobre o impacto do exercício sobre a imunidade. Os artigos são em inglês, mas se você tiver interesse em aprender um pouquinho mais, leia isso. Além da carga do treino, tem um aspecto muito importante também, que é a questão do estresse geral. Então a gente tem os hormônios bons e os hormônios ruins, para exemplificar, para deixar uma maneira bem simples assim. Os hormônios ruins, cortisol vai aumentar aí com falta de sono, com um sono inadequado, nível de estresse alto, alimentação ruim. O seu treino também vai ter um impacto tanto no hormônio ruim, se você fizer aí uma carga excessiva de endurance, ou então se você estiver aí fazendo uma carga muito maior do que você está acostumada, vai aumentar esse nível de cortisol. E também tem o outro lado, os hormônios bons, que alguns treinos têm um impacto maior do que outros. Os treinos anabólicos, musculação, esse tipo de coisa, geralmente são melhores em questão aí, digamos, de exame de sangue. Os treinos de endurance você tem que ter um pouco mais de cuidado, mas a questão é também em termos de qual que é a carga geral que você vai fazer. É muito difícil, a não ser que você seja um atleta de altíssima performance, você chegar a fazer muito estrago ao seu sistema imunológico somente com os treinos. Então, se você treinar ali
por saúde, 1 hora, talvez 2 horas, inclusive talvez 2 treinos ali de mais ou menos 1 hora por dia, eu não vejo qualquer problema. Se você já tiver uma boa base, uma boa bagagem, pela sua pergunta parece que você já tem, porque se você já quer ir melhorar a performance, é porque você já está vindo aí de anos de treinamento. É claro que se você não fizer nada e de repente já quiser virar um atleta semi-profissional, vai ser muito estresse para o seu corpo e nesse caso você teria que evitar. Então, procure dar um passo muito pequeno, nada muito exagerado, principalmente se você quer manter aí seu sistema imunológico bem saudável, bem ativado para qualquer problema que a gente possa ter aí no futuro. A próxima pergunta da Soraya Ramos: como substituir a corrida por atividades em casa? Excelente pergunta e a resposta é: na minha opinião, não tem muito jeito, você não tem tanta opção. É lógico que a esteira seria a melhor opção, mas é um equipamento caro, apesar de que quem tem aí a possibilidade de investir em uma esteira, eu acho uma excelente ferramenta de treino. Eu, inclusive, como atleta profissional, na minha época eu comprei uma esteira. Eu vou até deixar um link aqui em cima do vídeo que eu falei sobre os benefícios da esteira, mas eu sugiro então que nesse caso dê um tempo aí na corrida. Eu não sei as recomendações aí de onde que você mora, se por acaso você não poder sair para correr na rua, então seria o caso de você focar somente no ciclismo e talvez fazer um pouco do treinamento funcional de natação, seja utilizando as borrachinhas ou seja utilizando o cinto de natação estática. Eu inclusive já falei isso no vídeo passado, o link está aqui em cima. Então nesse caso eu sugiro não ficar inventando demais, tem muita coisa aí, muito conteúdo na internet, pessoal fazendo treinamento funcional, fica pulando para cima e para baixo, correndo sem sair do lugar. É até interessante porque assim, vai ali fazer sua frequência cardíaca aumentar, vai te deixar mais em forma, mas tem também um risco de lesão, porque você põe um estresse diferente ali em toda a sua estrutura. Seu Aquiles vai trabalhar com uma carga muito maior, você não vai ter seu momento te carregando para frente, você vai ficar ali aquela pressão pulando para cima e para baixo. Então eu acho um risco que não vale a pena, sendo que você tem a oportunidade de fazer um outro tipo de trabalho que vai ser totalmente seguro e que vai ser específico para o esporte do triatlon. E a última pergunta é mais um comentário da Franciele Gelinski. Ela comentou: o maior problema é a natação. De fato, talvez não, né? Talvez a corrida aí, porque a corrida a gente nem tem uma outra opção. Pelo menos eu não consigo enxergar uma opção interessante. Já a natação dá para fazer alguma coisa em casa, e sobre o vídeo que eu fiz na última semana, então é muito melhor do que não fazer nada, mesmo que você só dê uma ativada ali na musculatura que você usa para natação, ou se você tiver uma piscininha pequena aí na sua casa, no seu prédio que ainda esteja aberta e você coloca o cinto ali da natação estática, pelo menos você sente um pouquinho água. Mas de fato a situação que a gente se encontra agora, que todo mundo que está assistindo esse vídeo está passando por questões de limitação. Então a ideia é fazer o que é possível para as suas circunstâncias, para a sua situação. Não ficar achando: eu estou deixando de treinar na corrida, eu estou deixando de treinar na natação. Tem gente que deve estar deixando de treinar tudo, porque nem rolo deve ter em casa. Então assim, o que você pode fazer para minimizar um pouco a sua perda de forma física? Talvez, como eu falei, pega um aspecto menorzinho, uma coisa mais fácil de trabalhar mentalmente, foca naquilo ali, pelo menos você vai ter ali a sensação de que você está melhorando, você está trabalhando para um objetivo. Isso vai te deixar um pouco mais relaxado, vai te deixar mais saudável, talvez você inclusive vá dormir melhor aí, ficar menos preocupado com a situação atual. Então esse foi o vídeo aí, pessoal. Por favor, dê uma curtida se você gostou desse vídeo, não deixe de assinar aqui o nosso canal e eu sugiro também você fazer o download gratuito do nosso e-book Segredos do Triatlon, o link está aqui embaixo. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. Até a próxima, bons treinos!